Segue-se a apresentação da D-Link com Fernando Capucha, VIP Plus Channel Sales Account Portugal, com o tema Multi-Gigabit e gestão unificada para redes ágeis e eficientes. Bom, infelizmente não fui o primeiro a sair ao almoço, porque já sabe o que acontece tipicamente depois do almoço, não é? Tipicamente há um pouco mais de sonolência, apesar de como o almoço também foi em pé e tudo mais, houve aquele calor, houve aquele ambiente ali mais quente, propicia a termos aqui alguma tendência para poder adormecer. Enfim, não vou acordar ninguém, também não estejam preocupados com isso. Ora bem, o que é que a D-Link faz? A D-Link é um fabricante de sistemas de redes e networking. Tem basicamente esta gama de produtos que vocês aqui podem ver. Eu não vou passar porque estou super pressionado pelo tempo, mas temos uma gama de equipamentos mais dirigida à gama profissional, à gama empresarial, se quiserem chamar-lhe assim, e temos basicamente o mesmo subset de equipamentos para um lado mais doméstico. Um pequeno à parte, durante muitos anos, a D-Link foi comutada com algum fabricante de equipamentos de consumo, isso sendo rigorosamente verdade há 20 anos atrás, a D-Link tem 35, onde agora o nosso core business está na área empresarial. Pronto. Um pouco de história. E aqui, entre os que estamos aqui de cabelos grisalhos, os que ainda têm cabelo também, peço recuo há 20 anos atrás. Andem 20 anos para trás. Há 20 anos atrás, houve duas ou três coisas importantes. Primeira, do ponto de vista das redes de comunicações, das redes LANs, a Ethernet passou a ser um standard de facto. Nunca mais se ouviu falar em Token Ring, nunca mais se ouviu falar em FDDI, nunca mais se ouviu falar em SNA. Ethernet é a lei da vida. Segunda coisa importante, começou-se a adotar uma tecnologia que nós chamamos de o gigabit ao posto de trabalho. Ou seja, cada posto de trabalho que se liga a uma rede tem uma largura de banda de gigabit. Isto era assim em 2000. 24 anos depois, como é que está? Na mesma. Ou seja, a Ethernet continua a ser a tecnologia dominante e o gigabit a posto de trabalho é a tecnologia dominante e a largura de banda dominante. O que é espantoso. Espantoso. Comparem, por exemplo, com o Wi-Fi. O Wi-Fi naquela altura talvez fosse a norma QI, uma coisa assim qualquer, que andava a 100 megabits por segundo. Agora anda a vários gigabits por segundo. Vejam os PCs que se ligam às redes, por exemplo. Na altura tinham processadores, já nem sei que processadores é que seriam, não interessa. Agora são 50 vezes, 100 vezes mais rápidos, não sei. A rede, a gigabit. Isto é uma verdade insufismável. O que é esta história, então, do multi-gigabit? Foi, de repente, alguém chegar a pensar, espera aí, se eu tenho gigabit, estamos a falar de ligações por cobra, por cabo UTP, se eu tenho gigabit e tenho 10 gigabits para servidores e coisas que o valham, porquê é que não tenho nada pelo meio? E então foi criado um standard, uma norma, em que permite velocidades de 2,5 e 5. Aqui o problema, e a pergunta do $1 milhão é para que é que isto serve? Na verdade, a grande maioria dos equipamentos que são fornecidos no mercado diariamente funcionam a gigabit. Ou vêm com a interface gigabit. Para que é que raio que eu quero uma rede a 2,5? É que de repente começaram a aparecer dispositivos, e agora mais recentemente, por exemplo, com o Wi-Fi 6 e coisas do género, em que as APs com mais alto nível têm interfaces de 2,5. Então eu vou gastar dinheiro numa AP que tem esta largura de banda e depois ligo a uma porta gigabit, estou a criar aqui um problema de rede. E já me estou a espalhar. A segunda questão tem a ver com PoE, e que durante muitos anos, PoE hoje em dia já é mais de metade dos equipamentos vendidos no mercado. Bastante mais. E começaram-se a falar, agora recentemente já ninguém fala em PoE, fala em PoE mais no mínimo. Hoje em dia começam a pedir PoE mais. Para quê? Já veremos. Ou já saberemos. Para nós, D-Link, switching é extraordinariamente importante. 70% do nosso negócio é feito em gigabit, em switching. De onde nós, fabricantes, nós, D-Link e outros que tais, algo devemos ter feito bem. Se durante tantos anos o gigabit foi a tecnologia dominante e ninguém achou que era necessário mudar, é porque alguma coisa fizemos bem. Nomeadamente, o que é que fizemos bem? Dotámos os sistemas com maior inteligência. Bom, mas como o tema é multi-gigabit, o que é que eu tenho como portfólio em termos de gigabit? Tenho estes equipamentos todos. Isto aqui tem um pointer? Não. Dá-lhe. Temos máquinas pequeninas. Isto aqui é um switch multi-gigabit.
Estão a ver o tamanho? Cabe no bolso. Temos vários sabores, vários equipamentos, várias portas. Não vou passar por isto, senão então é que o tempo não me dá de todo. Na gama que para nós é o bread and butter, onde nós fazemos a maior parte do negócio. Todas estas gamas que aqui estão têm diversas características. Recentemente, há 2 anos ou coisa que o valha, lançámos esta máquina aqui. Foi a nossa primeira máquina a ter portas multi-gigabit. E a ideia é, eu tenho uma máquina, na gama PoE, tenho 4 portas multi-gigabit. Para que é que isto serve? Para aquele tipo de clientes que vai de repente montar uma rede Wi-Fi, em que tem muitas APs normais, mas tem algumas com portas 2,5 gigabit, eu já posso ligar as APs a este tipo de máquina e aproveitar ao máximo a performance das APs wireless. Esta máquina teve grande sucesso. O que distingue esta, basicamente, a característica principal que a distingue é precisamente o facto de terem portas multi-gigabit. Recentemente, lançámos um maquinão. Só se vocês forem lá em cima e virem a nossa mesa, está lá um caixão tão grande, assim com uma série de interfaces. É este equipamento que aqui está. E, neste caso, este equipamento, todas as suas portas são multi-gigabit. Vocês podem ver aqui pelo desenho, ele tem 16 portas que são de 2,5, 8 portas de 5 gigabits e, segunda questão que esta máquina tem de diferença, tem PoE++ nestas portas que aqui estão. Tem depois outras características que são interessantes, mas não vou passar-vos demasiado com isso. Por exemplo, nas ligações de fibra tem portas de 25 gigas. Enfim, este é um maquinão no sentido da máquina de acesso, daquilo que nós chamamos na nossa gíria o equipamento de acesso à rede. Estou sempre a olhar para o relógio. Havia uma gama de produtos que nós já tínhamos, e esta gama de produtos, o que é que são? Estes equipamentos que aqui estão, são equipamentos que são puros 10 gigas. Aqui não há interface a gigabit. São todos eles 10 gigas. O que é que nós fizemos aqui neste caso? Ok, mudou-se o chip, e mudando o chip, ficam com estas portas aqui, que andavam só ou a 1 giga ou a 10 gigas, passassem a suportar também 2,5 e 5. Então, mais uma vez, aqui a ideia é, do ponto de vista do portfólio, ter uma oferta cada vez mais abrangente e mais larga, que possa endereçar a problemática que a clientela nos possa colocar. E recentemente, e quando eu digo recentemente é que este equipamento ainda não chegou ao mercado, talvez na próxima parte de semanas chegue por aí, aliás, não é talvez, nas próximas parte de semanas este equipamento está no mercado. E que tipo de máquina é esta? Perdoem-me este palavrão, isto é um palavrão que a malta das redes utiliza, isto é uma máquina de core. Uma máquina de core é a máquina que está no centro da rede. É aquela máquina que normalmente recebe as comunicações que vêm de todos os equipamentos que estão na periferia, tipicamente por fibras ópticas. Obviamente, aqui um pequeno à parte, falar de multigigabit em fibra óptica não faz sentido nenhum. Ou seja, não existe, por isso simplesmente. Fibra óptica é um mundo à parte. O que é que esta máquina tem de diferente? Para já há 2 modelos. Mais uma vez, a máquina que tem interface de cobre 10 gigas, ela é também multi-gigabit. E em que é que esta máquina depois tem de diferença? Tem aqui estes 4 interfaces que aqui estão, que são interfaces de 25 gigabits e que permitem eu criar centros de rede de alto débito com um custo relativamente baixo. Deixem que vos diga, por exemplo, esta máquina aqui de 28 portas de fibra, 10 gigas, será que custar-vos-ia, se calhar, menos de 2.000 euros. Do ponto de vista do mercado, vocês podem achar que é alto, mas do ponto de vista do mercado, para este tipo de equipamentos, é um preço bastante agressivo, muito agressivo mesmo. E depois tem uma série de características, não vos maço por isso, mas sobretudo a nível do software, que tem a ver com protocolos de routing dinâmico, protocolos elevados, que normalmente se encontram nos centros das grandes redes. Tipicamente, as grandes redes exigem determinado tipo de manuseamento de tráfego, da maneira como o tráfego é dominado, que exige determinado tipo de protocolos, e estes equipamentos vêm preparados de raiz para oferecerem esse tipo de nível de serviço. Dentro de 2 semanas está no mercado, como vos disse, comprem-nos à vontade, que nós não nos importamos. Quando chegarem a primeira leva,
Acho que, inclusive, a primeira leve, se não estiver já quase toda a avenida, anda por lá, porque, obviamente, que nós, no nosso dia-a-dia, temos estado a propor este equipamento, porque vem com relação preço-performance muito razoável. Bom, e aquela provocação para aquele que me diz, mas o meu PC não tem 2,5 GB. Compre uma plaquinha, qual é o problema? Se o seu PC tem uma porta USB, ou se tem uma porta USB-C, já estás. Resolvido o problema. Para tudo tem solução, quase tudo. Mas, enfim, menos para a morte e pagar impostos. A agenda tinha 2 temas. O outro tema tinha a ver com gestão, com gerir determinado tipo de plataformas. E nós lançámos, há uns 2, 3 anos, talvez, uma plataforma que se chama Nucleus Connect. Qual foi a ideia desta plataforma? A ideia é a seguinte, imagine aquele cenário, que é um cenário muito comum, um cliente de média dimensão que instala uma rede cableada e uma rede Wi-Fi. E essa rede Wi-Fi tem N APs. E estas plataformas foram criadas para, a partir de uma consola central, num PC central, fazer toda a gestão e toda a parametrização da rede wireless. Ou seja, em vez do técnico ter que andar AP a AP a fazer a configuração, a ligar-se à AP e a fazer as configurações, ele desenha a configuração numa plataforma central, faz as pré-configurações e depois a plataforma envia as configurações para as APs clientes, chamemos assim. Este sistema, olha, falta 28 segundos. Este sistema foi criado, sobretudo, inicialmente para APs. Mas nós depois tivemos a ideia, mas que raio, mas numa rede normalmente existem as APs e as APs vão se ligar a um switch. Porque é que não aproveitamos a mesma plataforma para também gerir os switches? Bem dito, bem feito. Mas a mesma plataforma hoje em dia evoluiu e não só gera e controla APs, como também gera e controla uma gama cada vez mais alargada de equipamentos de switches de rede. Eu sabia. Eu sabia. Muito obrigado pela vossa paciência e vemos por aí.